Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos tudo sobre endocrinologia. Eu sou Ícaro Sampaio e o assunto hoje é a receita de bolo da cetoacidose diabética. Cetoacidose é aquela condição que, na grande maioria das vezes, não será conduzida pelo médico especialista, não será conduzida pelo endocrinologista. Quem vai fazer o atendimento inicial é o médico que está na porta do pronto-socorro, então o clínico geral, na maioria das vezes, e a continuidade do cuidado geralmente é feito pelo médico intensivista em ambiente de terapia intensiva. É por isso que é uma grande responsabilidade para o não especialista conduzir essa condição. A gente sabe que o paciente com cetoacidose, em sua grande maioria, é um paciente jovem, é uma condição potencialmente fatal, então um erro na condução inicial desses casos pode ter um desfecho adverso. É por isso que eu vou trazer hoje para você 6 pontos essenciais na condução do paciente com cetoacidose diabética. A gente vai ter aqui um caso clínico e depois nós vamos usar esse caso clínico para entender melhor a aplicação desses 6 pontos na sua prática. Nosso caso é Carlos Henrique, um paciente de 26 anos, 80 quilos, portador de diabetes mellitus tipo 1 desde os 15 anos. Ele chega ao pronto-socorro com um quadro de tosse produtiva há 5 dias, evoluindo a 24 horas com vômitos e dor abdominal. A última consulta com o endocrinologista assistente havia sido há 1 ano e, na época, ele tinha uma hemoglobina glicada de 9%. Na admissão do pronto-socorro, esse paciente tem uma glicemia capilar de 390 mg por decilitro, está consciente, orientado, pressão arterial 130 por 80, frequência cardíaca 108 batimentos por minuto, frequência respiratória 26 incursões respiratórias por minuto, com saturação periférica de oxigênio 97%. Gasometria arterial realizada já no pronto-socorro mostra um pH de 7,1, PCO2 de 24, PO2 de 93 e um bicarbonato de 9. Então, o paciente está com acidose metabólica importante. Sumário de urina, a gente tem corpos cetônicos, 3 cruzes. Na radiografia de tórax, uma consolidação em lobo inferior direito. E o ionograma mostra um potássio de 3,8. Então, esses são os dados iniciais desse paciente que aí claramente está se apresentando com a cetoacidose diabética. Na abordagem desses pacientes, na abordagem da cetoacidose diabética, quais são os pontos que você deve considerar? Então, em primeiro lugar, identifique e trate o fator precipitante da cetoacidose diabética. A gente sabe aí que a cetoacidose pode ser a manifestação inicial de um diabetes mellitus tipo 1. Entretanto, a gente tem pacientes com diabetes tipo 2 ou com diabetes tipo 1 que, quando são expostos a alguma situação de estresse que leva a um aumento da produção de hormônios contrarregulatórios, podem desencadear uma cetoacidose diabética. É por isso que as infecções, aí principalmente infecção urinária e pneumonia, são responsáveis por 30% dos casos de cetoacidose diabética. Além das infecções, sabemos também que tromboembolismo pulmonar, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e o uso de alguns medicamentos podem precipitar a cetoacidose. Nesses medicamentos tem destaque aí antipsicóticos atípicos, como a olanzapina, e mais recentemente os inibidores do cotransportador de sódio e glicose tipo 2, que aí classicamente tem sido descrita essa associação com cetoacidose, inclusive cetoacidose euglicêmica. Então, um ponto importante inicial da abordagem desse paciente com cetoacidose é identificar esse fator precipitante. Num segundo momento, você deve iniciar a expansão volêmica desses pacientes. Então, lembra que o paciente que chega no pronto-socorro com cetoacidose, ele está espoliado. Às vezes ele está aí com 4 litros de déficit hídrico. Então, primeiro passo, a primeira coisa que você vai fazer é expandir. Essa expansão vai ser feita com salina isotônica, NaCl 0,9%. Geralmente se recomenda fazer aí de 15 a 20 ml por quilo por hora. Eu geralmente faço isso nas primeiras 2 a 3 horas e vai reavaliando o estado de hidratação do paciente. Esse momento inicial em que você usa esse volume maior é para tentar restaurar a volemia, restaurar a perfusão tecidual do paciente. A partir do momento, aí depois de 2 a 3 horas, você vê que o paciente está com sua volemia restaurada, boa perfusão periférica, mesmo que ele tenha uma desidratação leve a moderada, você pode avaliar o segundo passo dessa hidratação, que seria o quê? Avaliar, checar o ionograma desse paciente. Se ele tiver um sódio menor que 135, você mantém a hidratação dele
com solução salina 0,9%. Por outro lado, se esse paciente, após a expansão inicial, tiver aí um sódio normal ou até mesmo uma hipernatremia, a gente vai mudar a solução salina dele para NaCl 0,45%. Então, segundo passo importante da cetoacidose, expansão volêmica. Terceiro ponto que você tem que fazer é checar o potássio do teu paciente antes mesmo de iniciar a terapia com insulina. A gente vai ter que lembrar o seguinte aqui. Da mesma forma que o paciente tem um déficit hídrico, ele também está expoliado de eletrólitos. A cetoacidose cursa aí com diurese osmótica, o paciente perde potássio pela urina, então a quantidade corporal total de potássio desse paciente está reduzida. Só que quando você vai avaliar o exame laboratorial, quando você avalia a calemia desse paciente, você pode ter uma calemia normal ou até mesmo elevada. Porque a gente lembra que, diante de um quadro de acidose metabólica, o potássio geralmente é deslocado do meio intra para o meio extracelular. Então, a gente tem um paciente que está expoliado, com a quantidade total corporal de potássio reduzida, mas que está com calemia normal. E qual é o perigo disso? Quando você inicia a terapia com insulina endovenosa, a insulina vai promover um deslocamento do potássio do extra para o intracelular. E a verdadeira calemia do paciente se revela e ele pode fazer aí uma hipocalemia grave, inclusive cursando com arritmias. Então, checar o potássio é um passo fundamental do paciente com cetoacidose diabética. E como é que você vai conduzir o paciente a partir daqui? Então, primeira coisa, se o paciente se apresentar inicialmente com hipocalemia, com potássio menor que 3,3, a gente não vai iniciar a terapia com insulina. Nesse caso, a gente vai iniciar uma reposição rápida de potássio, vamos aí dosar o potássio de hora em hora, até que a gente consiga um valor maior que 3,3 e só então iniciar a insulinoterapia. Se você tem esse paciente inicialmente com valor de potássio aí entre 3,3 e 5,3, um potássio numa faixa normal, você pode iniciar a terapia com insulina, mas em paralelo a gente vai fazer uma reposição de cloreto de potássio junto aí com hidratação, geralmente 20 a 30 mEq para cada litro de solução salina que a gente vai administrar para esse paciente. Agora, se teu paciente inicialmente está com um potássio elevado, maior que 5,3, aí você pode adiar a reposição de potássio e iniciar só insulinoterapia. Vai ter que ficar dosando potássio de 2 em 2 horas, e no momento em que a calemia desse paciente ficar abaixo de 5,3, aí sim a gente vai começar também reposição de cloreto de potássio. Então, não se esquece disso, sempre checar o potássio do paciente com cetoacidose diabética. Quarto ponto, então você já identificou o fator precipitante, expansão volêmica, checou o potássio desse paciente, é como administrar a insulinoterapia para o paciente com cetoacidose diabética. A preferência vai ser pela insulina por via intravenosa. Então, a gente sabe aí que a maioria dos pacientes que chegam ao pronto-socorro com cetoacidose diabética tem uma cetoacidose moderada a grave. Aqueles casos de cetoacidose leve, que são pacientes com pH entre 7,25 e 7,3, um bicarbonato aí de 15 a 18, teoricamente podem ser conduzidos com insulina com análogo de ação rápida por via subcutânea. Existem alguns protocolos que utilizam insulina Lispro, 0,3 unidades por quilo, via subcutânea, na fase inicial, posteriormente uma dose de 0,1 unidade por quilo, de hora em hora, até que o paciente saia de cetoacidose. Só que para a maioria do paciente que vai chegar para você no pronto-socorro, a gente vai utilizar a insulina endovenosa, porque esses pacientes geralmente têm uma cetoacidose moderada a grave, e é isso que a gente vai discutir agora. Então, primeiro ponto da insulinoterapia endovenosa é fazer o bolus. Geralmente, a gente começa a abordagem desse paciente administrando um bolus de 0,1 unidade por quilo de insulina regular. Ícaro, tem diferença fazer insulina regular ou fazer um análogo de ação rápida, mesmo por via intravenosa? Em termos de eficácia, não tem diferença, mas a maioria dos protocolos, até mesmo por uma questão de custo, utiliza a insulina regular. Existe um pouco de controvérsia sobre a administração desse bolus, porque houve um estudo que comparou os pacientes que fizeram uso do bolus, 0,1 unidade por quilo, e depois iniciaram insulinoterapia de manutenção com 0,1 unidade por quilo por hora,
e comparou esses pacientes com aqueles que não fizeram bolos e iniciaram apenas a insulinoterapia de manutenção, 0,14 unidade por quilo por hora. Em termos de resolução da cetoacidose, o resultado foi o mesmo. Então, na prática, você pode optar por não fazer o bolus e iniciar essa infusão contínua com a dose maior de 0,14 unidade por quilo. Na maioria dos protocolos, a gente vai fazer sim esse bolus de 0,1 unidade por quilo e depois a infusão contínua. Geralmente a gente prepara uma solução, né? São 100 unidades de insulina regular, 100 ml de soro fisiológico, a gente vai ter aí 1 unidade de insulina regular para cada ml de soro fisiológico, para que você possa fazer o cálculo para esse paciente, como a gente vai ver já já no nosso caso clínico. O quinto ponto de abordagem da cetoacidose é a administração de soro glicosado. Então, quando é que você deve associar a glicose para o paciente com cetoacidose diabética? Aqui é um ponto importante, porque a gente vai ter também uma mudança na dose de insulina que é administrada. O paciente que iniciou a insulinoterapia por via endovenosa deve ter uma queda de glicemia aí esperada de 50 a 70 miligramas por decilitro por hora. Então, você colocou teu paciente lá na bomba de insulina, vai ficar verificando glicemia capilar de hora em hora e vai esperar essa queda de 50 a 70 miligramas por decilitro por hora. Se não cair, então comecei a insulinoterapia e não está caindo nessa velocidade, o que é que eu faço? Primeira coisa, você vai checar acesso, checar a solução. Se vê que não tem nenhum problema ali com acesso, com a solução de insulina, a gente vai dobrar a vazão da bomba. No caso inverso, naquele paciente que começa a ter uma queda de glicemia mais rápida, que 70 miligramas por decilitro por hora, a gente vai promover uma redução na dose de insulina que vem sendo administrada. Imagine então que esse paciente começou a ter uma queda de glicemia e chegou numa faixa de glicemia entre 200 e 250 miligramas por decilitro, abaixo de 250 miligramas por decilitro. Esse é um ponto crítico, a gente vai fazer uma mudança no tratamento da cetoacidose. Essa mudança inclui a associação do soro glicosado. A gente pode manter aí a hidratação com soro fisiológico 0,45% e, em paralelo, iniciar soro glicosado 5%, de 150 a 200 ml por hora para esse paciente. Ao mesmo tempo em que a gente faz isso, a gente vai também reduzir a dose de insulina que esse paciente vinha utilizando. Então, se ele estava aí com 0,1 unidade por quilo por hora, agora a gente vai reduzir essa dose para 0,02 a 0,05 unidades quilo-hora. Então, mais ou menos metade, ou até um pouco menos que a metade do que você vinha fazendo anteriormente. E vamos manter esse tratamento em paralelo. Insulina numa dose mais baixa e também o soro glicosado. Aqui você já conseguiu cumprir sua primeira tarefa na cetoacidose, que é reverter a hiperglicemia. A gente sabe que para reverter a hiperglicemia é necessário uma dose maior de insulina. E agora você vai tentar cumprir a segunda meta, a segunda missão, que é reverter a acidose metabólica, que é interromper a produção de corpos cetônicos. A gente sabe que na cetoacidose, além da hiperglicemia, a gente tem aí uma ausência absoluta de insulina, de modo que vai ocorrer uma maior disponibilização de ácidos graxos para a síntese de corpos cetônicos no fígado, um processo que é acentuado pelos hormônios contrarregulatórios. Um pouquinho de insulina circulante já é suficiente para inibir essa síntese de corpos cetônicos e reverter a acidose metabólica, e vai ser esse o seu objetivo nessa fase do tratamento. Então, aqui a gente vai tentar equilibrar aí soro glicosado e insulina para manter uma glicemia entre 150 a 200 miligramas por decilitro, até que você consiga superar a acidose metabólica. É então quando o paciente vai começar a evoluir com critérios de resolução da cetoacidose. Então, quando é que você pode pensar em fazer a transição para a insulina subcutânea no paciente com cetoacidose diabética? Basicamente, quando ele tiver superado a cetoacidose, então o paciente já tem aí uma glicemia menor que 200 e pelo menos 2 de 3 critérios, que são quais? Um pH maior ou igual a 7,3, bicarbonato maior ou igual a 15 e um anion gap menor que 12. Se o paciente normaliza a glicemia e tem 2 desses 3 critérios, ele superou a cetoacidose diabética. Outra coisa que você tem que avaliar é se teu paciente está apto
para ingerir, né, dieta via oral, porque às vezes ele sai de cetoacidose, mas ainda está enjoado, enfim. Então, não é um bom momento para você iniciar a insulina subcutânea. Aí seria melhor manter por um tempo ainda insulina em bomba e soro glicosado. Quando ele estiver apto para comer e tiver superado a cetoacidose, aí sim a gente vai fazer essa transição. Na transição, classicamente, a gente vai administrar uma dose de insulina de ação rápida, como a insulina regular, ou um análogo de ação rápida, como a Lispro, por exemplo, e 2 horas depois desligar a insulina endovenosa. Isso é um passo fundamental, porque a gente sabe que a meia-vida da insulina venosa é muito curta. Se você, de repente, desliga essa bomba de insulina e só então aplica a insulina subcutânea, daqui que ela comece a fazer efeito, esse paciente pode entrar novamente em cetoacidose diabética. Então, geralmente, os protocolos recomendam um intervalo aí de 2 horas entre aplicar a primeira dose de insulina subcutânea de ação rápida e só então desligar a insulina endovenosa. E qual é a dose de insulina que você vai deixar para esse paciente por via subcutânea? Se você tem um paciente que já tem diagnóstico prévio de diabetes, já faz uso de insulinoterapia subcutânea, aí esquema basal bolos, você pode simplesmente repetir essa prescrição e fazer a primeira dose do análogo de ação rápida antes da refeição que você está utilizando para fazer essa transição. Agora, se teu paciente não usava insulina ou não tinha diagnóstico de diabetes, a gente faz um cálculo aí de 0,5 a 0,8 unidades quilo dia. Você vai achar, então, a dose total diária de insulina do teu paciente, vai dividir isso, 50% para insulina basal, 50% para bolos, pega a dose do bolos e vai dividir novamente, 1/3 no café, 1/3 no almoço, 1/3 no jantar. E aí você vai utilizar esse terço para fazer a transição da insulina venosa para a insulina subcutânea. Então, esses são os 6 passos fundamentais da abordagem do paciente com cetoacidose diabética. Alguns de vocês devem estar se perguntando onde é que ficou o bicarbonato nessa história, né? Então, realmente não ficou. A gente sabe que o bicarbonato é uma medida heróica na cetoacidose, vai ser reservada para aqueles pacientes que têm aí uma acidose muito grave, um pH menor que 6,9. Então, é realmente uma ponte para que você consiga manter o paciente vivo e iniciar o tratamento adequado da cetoacidose diabética. Vamos, então, voltar para o nosso caso clínico e tentar aplicar esses conceitos que nós aprendemos na resolução do caso aqui do Carlos Henrique. Então, nós vimos, então, que o Carlos Henrique chegou no pronto-socorro com tosse produtiva, tinha náuseas, vômitos do abdominal, uma acidose metabólica importante. Nós vimos aqui que o primeiro ponto de abordagem é identificar o fator precipitante e tratar esse fator precipitante. Isso é importante porque, no caso dele, por exemplo, que tem aqui claramente uma infecção respiratória, né? Tosse produtiva e uma radiografia com consolidação em lobo inferior direito. Se você inicia hidratação, inicia insulina, mas não inicia antibiótico-terapia, esse paciente vai dar trabalho para sair de cetoacidose. Pode acabar evoluindo aí com um quadro de sepse e você ficar completamente perdido no tratamento. Por isso que essa identificação inicial é tão importante. Então, uma pneumonia como fator desencadeante nesse caso clínico, a gente vai iniciar antibiótico-terapia apropriada de acordo aí com o teu serviço. Por exemplo, ceftriaxona com azitromicina seria uma boa pedida para essa situação. Segundo ponto, expansão volêmica. Então, nosso paciente pesa 80 quilos, a gente pode fazer aí 15 ml por quilo, pode decorar um número mágico, 1 litro de solução salina, 0,9%, na primeira hora, reavalia esse paciente, repete novamente 1 litro na segunda hora, reavalia. Quando ele tiver restaurado a sua volemia, quando tiver aí uma boa perfusão periférica, então a gente pode passar para a segunda fase do tratamento de manutenção, onde a gente solicitaria um novo ionograma desse paciente para manter a hidratação, ou com soro fisiológico 0,9%, ou com soro fisiológico 0,45%, agora numa dose de 250 a 500 ml por hora. Terceiro ponto da abordagem do Carlos Henrique, checar o potássio. Então, a gente viu aqui que ele tem um potássio de 3,8 na avaliação inicial. 3,8 a gente sabe que pode iniciar a terapia com insulina, mas deve fazer em paralelo a reposição do cloreto de potássio. Então, eu deixarei aí uma ampola de KCl, 19,1%, tem 25 mEq, para cada litro de solução salina que a gente vai administrar para esse paciente.
Sempre lembrar de ficar checando o potássio de 2 em 2 horas, porque você pode precisar fazer algum ajuste nessa reposição de KCl. Quarto ponto da abordagem, insulinoterapia. Ele pesa 80 quilos, então a gente vai fazer um bolus aqui de 0,1 unidade por quilo, então 0,1 vezes 80, 8 unidades de insulina regular em bolos de cara, depois que você já tenha checado o potássio. E iniciamos então a insulinoterapia em bomba de infusão contínua, também na dose de 0,1 unidade por quilo por hora. A gente já preparou aquela solução com 100 unidades de insulina regular para 100 ml de soro fisiológico, 0,1 unidade por quilo por hora, a gente vai ter aí 8 unidades por hora, então vai ser 8 ml hora na bomba de infusão contínua, inicialmente para esse paciente. A gente tem aqui alguns dados de como esse paciente evoluiu após iniciar a terapia com insulina. Então, após 5 horas de insulina em bomba de infusão contínua, o paciente evoluiu com a glicemia capilar de 230 mg por decilitro. Na gasometria foi identificado um pH de 7,15 e um bicarbonato de 12. Então, depois de 5 horas de tratamento feito de maneira correta, esse paciente teve uma queda importante de glicemia, já está menor que 250 a glicemia capilar, contudo, ainda está apresentando acidose metabólica. Então, esse é o ponto em que a gente vai aqui iniciar o soro glicosado. Então, você pode começar aí em paralelo, soro glicosado 5%, 150 ml hora, e lembrar de reduzir a dose de insulina. A gente vinha fazendo 8 ml hora da solução de insulina com soro fisiológico, né? Ou seja, 8 unidades por hora de insulina regular. Agora a gente pode reduzir isso aqui para 4 unidades por hora, 2 unidades por hora, em paralelo aí ao soro glicosado, buscando manter uma glicemia capilar entre 150 e 200 mg por decilitro, até que ele consiga superar a cetoacidose diabética. Na manhã seguinte, Carlos Henrique estava apresentando um HGT de 160 mg por decilitro, insulina em bomba de infusão contínua 2 ml hora, e na gasometria arterial ele tinha um pH de 7,38, bicarbonato de 20, sem náuseas e sem vômitos. Então, esse paciente, vamos ver então se ele preenche critérios de ter superado cetoacidose diabética. Vamos lá. HGT está menor que 200, ok. Mais 2 critérios de 3. Então, pH está maior que 7,3, ok. Bicarbonato está maior que 15, ok. A gente não tem aqui o resultado do onion gap, mas ele já preenche critérios de que superou cetoacidose diabética. Vocês vão encontrar, em alguns protocolos, critério de resolução como bicarbonato maior que 18. Mas na maioria dos guidelines, um bicarbonato maior que 15, somado aí a normalização do onion gap, normalização do pH, é suficiente para a gente dizer que esse paciente, de fato, superou cetoacidose diabética. Então, a gente vai pensar agora em fazer a transição da insulina venosa para a insulina subcutânea nesse paciente. Esse caso é mais fácil porque o nosso paciente tem diabetes mellitus tipo 1 desde os 15 anos. Então, ele já tem aí, com certeza, um esquema de insulinoterapia subcutânea, que inclui insulina basal e um análogo de ação rápida antes das principais refeições. A gente pode simplesmente repetir essa prescrição. Então, a gente vai pegar a dose que ele costuma fazer antes do café da manhã, por exemplo, e vamos aplicar essa dose de insulina rápida 2 horas antes de desligar a bomba de infusão. Então, imagine que ele usa aí 8 unidades de insulina Lispro antes do café da manhã, antes do almoço e antes do jantar. A gente vai aplicar essas 8 unidades de insulina Lispro e 2 horas depois vamos desligar a bomba de insulina. Aqui é importante estar atento a uma questão relacionada ao tipo de insulina que você está utilizando. Alguns protocolos trazem que você pode usar um análogo de ação lenta, uma insulina basal, para fazer essa transição também. Mas aí você teria que esperar pelo menos 4 a 6 horas da aplicação subcutânea da insulina basal, da insulina lenta, por exemplo, da insulina glargina, para poder desligar a bomba de infusão, para desligar a insulina venosa. Então, não é um protocolo tão interessante. O melhor momento para você fazer essa transição é realmente antes de uma refeição, porque você pode utilizar o análogo de ação rápida. Então, fazemos a transição, aguardamos 2 horas, desliga a bomba, o paciente se alimenta
e a gente mantém essa prescrição de insulina que ele já vinha utilizando previamente. Nosso paciente ele tinha na admissão um pH de 7,1, então não era uma acidose metabólica gravíssima que a gente fosse pensar em fazer bicarbonato de sódio. Como eu falei, isso fica reservado apenas como uma medida heróica, realmente uma terapia de ponte, para que você possa instituir o tratamento correto da cetoacidose diabética. Uma situação que poderia mudar um pouco a forma, esses pontos iniciais de abordagem da cetoacidose, seria a cetoacidose euglicêmica, porque a gente teria esse quinto ponto aqui do soro glicosado, pulando realmente aqui para a fase de expansão volêmica. Então, se você atende um paciente com cetoacidose euglicêmica, que é aquele que na admissão já apresenta aí uma glicemia menor que 250 mg por decilitro, você vai ter que identificar fator precipitante, fazer expansão, checar potássio, insulinoterapia, todos esses passos que nós discutimos, mas lá no início, já na fase de hidratação, a gente vai usar também soro glicosado, a hidratação de manutenção, para que a gente possa fazer insulinoterapia. E aí tentar manter a insulina em paralelo ao soro glicosado. Quando a gente fala em fator precipitante, falando em cetoacidose euglicêmica, a gente vai ter que lembrar aí de pacientes com doença hepática, com comprometimento aí da reserva de glicose, e também pacientes que têm um histórico de grande libação alcoólica. Então, lembra desses pacientes sempre iniciar o tratamento, faz a fase de expansão com soro fisiológico 0,9%, mas na manutenção já inicia também um soro glicosado aí em paralelo ao soro fisiológico a 0,45%. É isso, pessoal. Esses são aí os 6 passos fundamentais da condução do paciente com cetoacidose diabética. Eu espero que esse podcast te ajude a melhorar a tua prática aí na emergência, na UTI, enfim, consiga salvar mais pacientes com cetoacidose, melhorar o desfecho e reduzir também o tempo de internação desses pacientes. Se você está acompanhando a gente pelo Spotify, coloca lá a avaliação, coloca as 5 estrelas, ativa o sininho porque isso é importante. Se está no YouTube, deixa seu comentário, curte o podcast, compartilha com seus amigos e não esquece de seguir Endocrino Papers no Instagram. Até a próxima!